Fala galera, exercício rapidinho aí, ó, questão objetiva pra gente já revisar aí os conceitos de decomposição de força. Vamos começar por aqui. Saca só, e o exercício é o seguinte: o componente no eixo X da força resultante, isso é, todas essas forças somadas vão me dar uma componente no eixo Y, né? E uma componente no eixo X. Não sei se é para cá realmente, a gente vai calcular. E a somatória dessas duas me gera uma resultante, né? Resultante, galera, quando a gente fala de resultante, eu tenho um ângulo, tá? Quando a gente fala, qual é a resultante e direção dela, tá aqui. Mas eu só quero saber esse camarada aqui, ó, a minha força X. O que eu vou fazer com a minha força X, então? Se eu quero saber apenas a resultante da força X, apenas a força X, somatória de forças em X, eu vou ter minha resultante em X. Vou indicar tudo que está para cá é positivo. Quais são as forças que eu tenho aí, componente em X? Ó, vou chamar essa daqui de F1. Vou chamar essa de F1, vou chamar essa de F2. Vou chamar essa de F3. Então, se a gente olhar as componentes dela, olha, essa daqui é F1, ela vai ter uma componente para cá, F1 de X. A F2 ela tem uma componente para cá, é F2 de X. Componente 3, força 3 vai ter um componente para cá, F3 de X. Então, somando aí, ó, olhando o sinal, eu tenho lá o seguinte, menos F1 de X, mais F2 de X, mais F3 de X. Beleza, até aqui. Tá, quais são essas componentes agora? Vamos para os valores. Não dei ângulo, poderia, ó, vou pegar aquela primeira força ali, ó, de 250. Olhando o triângulo lá, ó. Eu tenho aqui, eu sei que essa altura é 240, e eu sei que na horizontal dela, a distância aqui, é 70. E eu tenho a minha força aqui, ó. Essa relação aqui, galera, está falando que a minha força segue essa mesma direção da diagonal desse triângulo. O que isso significa? Que se eu fizer a decomposição aqui, ó, eu vou achar um triângulo semelhante a ela, triângulo reto, onde esse ângulo aqui é o mesmo. Já expliquei para vocês que eu poderia simplesmente achar um ângulo aqui e do ângulo fazer cateto oposto, né? Seno, cosseno, tangente e achar todas as componentes, né? Se esse mesmo ângulo eu utilizo para todas essas forças aqui, ó, por exemplo, Fx dela e Fy dela, eu poderia fazer essa relação aqui, ó, né? Achando o ângulo aqui, esse ângulo alfazinho aqui, ó, que é igual tanto para o meu triângulo 70, 240 e a diagonal, quanto para a minha força Fx, né? Tanto para a minha força de 250, F1, eu poderia fazer essa relação de achar um ângulo e da mesma forma que eu acho o ângulo, eu faço decomposição, cosseno. Posso achar aqui, ó, arco tangente, uma forma de resolver, tá? Ó, arco tangente de, né? Alfa vai ser arco tangente, perdão, cateto oposto, que é 240, sobre a hipotenusa, que é 70. Sobre o adjacente, que é 70, né? Aí eu acho o ângulo alfa. Achei o ângulo alfa, vou lá, cosseno, vou lá achar agora, ó, F1 de X vai ser igual a 250 cosseno de alfa. Mas essa aqui é uma forma, pode fazer isso para todos os triângulos. Acha esse ângulo aqui, que é o mesmo desse triângulo, e por aí vai, tá? Bom, uma outra forma, né? Uma forma mais simples, tá? Vou pegar esse primeiro triângulo aqui. Se, né, eu tenho, vamos olhar o triângulo apenas. Se aqui, não ficou igual lá, mas vamos lá. Se aqui é 70, aqui é 240, essa minha diagonal vai ser de quanto? 70 ao quadrado mais 240 ao quadrado, tira a raiz, a gente vai achar 250. Então eu sei que meu triângulo ele tem a diagonal 250. Se minha força segue essa mesma diagonal, né, com intensidade de 250 newtons, significa que minha força em X vai ser igual a fazer relação de triângulo, né? Igual a gente já fez. Minha diagonal 250 está para minha força diagonal 250 newtons. Assim como minha vertical 240 está para minha força em Y, né? F1 de Y, Fy de 1 aqui. Assim como 70 está para F1 de X. Então, ó, se aqui é 250, aqui é 70, aqui vai ser quanto? 70. Vamos esquecer esse camaradinho aqui, ó. Pega esses dois termos aqui e faz a relação aqui, ó. Faz a relação. Então, F1 de X vai ser quanto? 70. Resposta bem simples, questão objetiva, resposta bem direta, tá?
Mesma coisa para o segundo triângulo. Então, vou botar aqui, para a gente lembrar que esse daqui é o nosso F1. Se eu fizer isso para F2, vamos ver o triângulo do F2. Eu tenho 210, 200 de altura. Então, eu tenho lá 210, 200 de altura. Eu acho uma diagonal aqui. Essa diagonal, 200 ao quadrado, mais 210 ao quadrado, tira a raiz, diagonal 290. De propósito mesmo, porque é semelhante aqui. Então, vou usar essa mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Então, poxa, se minha força que está aqui é 290 newton, faz a relação. Aqui vai estar na vertical, vai ser quanto? O que está na horizontal vai ser quanto? F2 de x vai ser também 210, assim como F2 de y vai ser 200. Então, isso já vai facilitando. Então, ó, vamos lá, vamos jogando aqui, ó. Rx é igual a menos 70 mais 210. E vamos para o último triângulo, que também a ideia é essa também, mesma relação. Por exemplo, meu último triângulo eu tenho lá 120 e 225. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Vou botar aqui F3, 120, vou botar agora ali, 225. Se eu tirar a raiz quadrada disso, vai dar 255. Opa, olha agora essa relação aqui, hein? A minha força tem intensidade de 250. Desculpa, 510. 510. Agora a relação vai ser o seguinte, saca só. Eu tenho lá a minha diagonal, 510 newton. Tanto faz você colocar a força em cima, a distância embaixo, mas siga o mesmo padrão. Se eu usar só a distância em cima, usa a distância em cima. Se eu usar força embaixo, mantém. Aqui eu estou usando a força em cima, dá no mesmo. Tá? 210 está para a minha diagonal 255. Minha distância 255. Assim como a minha força F1 de x, que está aqui, ó. Desculpa, F3 de x. Minha força na horizontal está para a minha distância horizontal. 120. Milímetro, metro, tanto faz, tanto fez, galera. A gente está usando aqui, se for milímetro, tanto faz. Aqui já é diferente. Repara aqui que essa relação aqui, ó, 510 de 255 é 2. Então, vou ter esse camarada aqui, ó, F3 de x vai ser igual a 510 dividido por 255 vezes 120. Aqui dá 2. 2 vezes 120, 240. Então, esse camarada aqui, ó, 240. O que facilita as nossas contas. Mais 240. Questão que eu não preciso nem de calculadora, né? A não ser para calcular essas diagonais aqui, tá? Mas vamos lá. O Rx aqui, na verdade, vai ser menos 70. Vou fazer assim para simplificar, ó, mais 450. Quando diminui aqui, ó, resposta letra E. Moleza, né, galera? Muda valores, muda a distância, mas a ideia do cálculo segue essa daqui também. Beleza? Qualquer dúvida, avisa aí.